Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no nosso canal, no canal da Betel Serra, e nós vamos continuar nosso estudo do livro de Atos. Nessa oportunidade a gente vai trabalhar o capítulo 21 de Atos. Então, se você tem uma Bíblia com você, abre, por favor, em Atos capítulo 21, e vamos dar prosseguimento a esse estudo tão interessante, tão importante do livro de Atos. Vamos lá? Eu vou fazer a leitura aqui do texto bíblico. Atos 21, a partir do versículo 1. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rhodes e dali a Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguindo rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio devia deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. E eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando-o às suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo do meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo e desistimos, dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros que estavam presentes. Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncisem mais seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. O que faremos? Certamente saberão que você chegou. Portanto, faça-se o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Então todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se juntamente com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias,
alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajude-nos! Esse é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou esse santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o Évero Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-lhe para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias aos comandantes das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com ele correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritaram com alguma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele! Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso lhe dizer algo? E ele perguntou: você fala grego? Não é você o egípcio que iniciou uma revolta há algum tempo e levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: não, sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permita-me falar ao povo. E tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Bom, esse texto de livro de Atos, irmãos, é um texto que prenuncia a última etapa da vida de Paulo. Paulo, depois da sua terceira viagem, ele conclui chegando a Jerusalém. E nesse contexto de Atos 21, tem alguns detalhes que são importantes, né? Nós vamos dar continuidade a esse estudo na próxima semana, mas eu gostaria de antecipá-los que, independente de onde a gente parar no texto agora, seria muito bom que se você participasse conosco lá no nosso chat, deixando a sua dúvida, a sua pergunta, o seu comentário. Fique à vontade para fazer as suas perguntas e a gente vai responder na medida do possível a todos na próxima aula, até talvez durante o próprio decorrer do estudo, tá bom? Então fiquem à vontade, gente, por favor. O texto já começa com o finalzinho da viagem de Paulo, passando por Cos, por Rhodes e por outras cidades, até chegar em Chipre. Esse período da viagem de Paulo foi um período um pouco mais conturbado por conta das diversas paradas. Ele foi fazendo baldeamentos, né, em diversas estações ali portuárias para poder chegar a Jerusalém. E inclusive pegando navios de carga, coisa que não era muito comum, né? Não era normal passageiros usarem navios de carga, principalmente quando a pessoa tinha procedência romana na época, porque era tido como algo de pouco valor social, né? Normalmente as pessoas que usavam navios para poder fazer grandes viagens ou fretavam navios próprios ou participavam de viagens em grandes navios voltados para esse fim, para viagens coletivas. E aí você vê aqui Paulo lançando um monte até de navios de carga para poder alcançar o seu objetivo em termos de viagem o mais rápido possível. Quando eles chegam em Tiro, há o maior período de estadia. E ali em Tiro acontecem alguns episódios que vale a pena a gente reforçar aqui. Ele se estabelece em Tiro
E o Espírito Santo começa a tratar Paulo, recomendando que ele não fosse a Jerusalém. Então, no verso 4 do capítulo 21. Ele fez isso usando os discípulos que residiam naquela cidade. Aqueles homens e mulheres, junto com as suas famílias, eles entendiam que Paulo, nesse contexto, ele estava correndo perigo de vida. E o perigo de vida que extrapolaria, né, tanto as ameaças quanto os açoites e lutas que ele já tinha passado. Porque chegando a Jerusalém, ele estaria à mercê dos judeus, que certamente já estavam revoltados com ele por conta da incursão dele junto aos gentios. À medida que Paulo foi progredindo na pregação do Evangelho junto ao mundo grego, o que nós vimos foi um afastamento meio que gradativo de Paulo com relação às tradições judaicas. E note uma coisa, irmãos, ele não se afastou do seu nacionalismo nem da sua herança cultural. O que Paulo fez foi abrir mão da religiosidade judaica em prol de uma experiência real com Cristo. Em diversos textos a gente vê Paulo mencionando, e a gente vai ver isso mais de uma forma categórica no capítulo 22, o fato dele ter se relacionado com Cristo pessoalmente. Né? Não pessoalmente no sentido apostólico da palavra, mas pessoalmente no sentido espiritual. Ele teve um contato com Cristo ressurreto. E isso impactou a vida dele desde o começo. A gente vai ver isso no começo do capítulo 22. Esse rompimento com a religiosidade e não com a cultura judaica criou uma separação, um hiato entre os judeus de Jerusalém e Paulo. Dito isso, o que nós vemos daqui para frente são esses irmãos de Tiro tentando dissuadir Paulo a não voltar para Jerusalém. Mesmo assim, ele parte, vai até a próxima cidade, que tem esse nome bonito, né? Quase impronunciável, e lá ele tem um contato com os irmãos e se estabelece em Cesareia novamente, na casa de Filipe. Filipe era um dos diáconos estabelecidos lá no começo do livro de Atos, e que agora na sua casa, junto com suas filhas, que a Bíblia diz eram 4 moças que profetizavam, eles acolhem Paulo e a sua comitiva e começam a dar a Paulo a oportunidade de se recompor da viagem para poder chegar ao seu destino final. Nesse contexto, eles conhecem o profeta Ágabo, cuja profecia, mais uma vez, acaba fazendo a diferença na vida de Paulo. Né? Ágabo é aquele mesmo profeta que, no começo do livro de Atos, falou da fome em Jerusalém. Foi graças a essa profecia que houve aquele levante por parte das igrejas da Macedônia de contribuir para a igreja de Jerusalém. Então agora esse mesmo homem aparece e profetiza fazendo esse ato profético junto, usando o símbolo de Paulo, para poder mostrar que a vontade de Deus se cumpriria na vida de Paulo em Jerusalém, quando ele fosse amarrado pelos judeus e entregue aos romanos. Quando Paulo ele acolhe isso, ele vê o desespero naqueles irmãos e acontece uma cena assim, tocante. Eu acho que a melhor palavra para usar é essa, né? Tocante. Paulo, ele diante daqueles irmãos, do desespero dele, das suas lágrimas, dos seus pedidos de que Paulo não viaje para Jerusalém, ele diz, lá no verso 13, usa a expressão: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Essa expressão ficou marcante nesse texto. Paulo sentia em si o sofrimento daqueles que estavam passando junto com ele por aquele momento. Eu acredito também que é senso comum entre muitos estudiosos que Paulo já tinha uma noção clara, a gente lê isso no texto abaixo, e isso fica muito latente. Ele tinha uma noção clara de que ele estaria prestes a passar pela última etapa da sua vida. E com isso, o que ele fez foi aceitar de forma completa aquilo que estava para acontecer com ele. E ele diz lá, que o texto diz que ele aceitou isso
e disse, né, com todas as palavras, né, que ele estava pronto, não apenas para ser preso e julgado, amarrado, açoitado, como já tinha sido feito, né, acontecido com ele várias vezes, mas até mesmo a morrer por causa do nome de Jesus. Essa disposição de Paulo, ela chocou os discípulos naquele momento. Não pelo fato da disposição dele de morrer em si, mas porque havia um senso muito claro, muito nítido em Paulo, de que o que ele estava vivendo era a vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus nos dá condições de usufruirmos exatamente daquilo que Deus tem para nós, da maneira que Ele enviar. Paulo tinha essa consideração, ele entendia isso, e ele acatou isso na sua vida sem receios. Quando nós vivemos a vontade de Deus, quando nós entendemos o nosso chamado, para o que nós somos chamados, há medo, há sofrimento, pode haver tristeza, como houve no caso aqui, né, no contexto de Paulo, mas também há convicção, há certeza. E a nossa convicção e a nossa certeza não pode estar pautada nas coisas desse mundo, nesse momento que a gente está vivendo. Foi isso que Paulo entendeu. Quando ele busca, então, chegar-se a Jerusalém, depois de sair da casa de Mnason, o que ele faz é assumir o rumo da sua vida, a direção do seu ministério de uma forma muito contundente. E quando ele faz sem medo. Sem medo. Nós fomos chamados para viver uma vida assim, uma vida de certezas, uma vida sem medo. O terror pode vir sobre nós, a tristeza pode vir sobre nós, mas nós temos que ter firmeza naquilo que Deus tem como propósito para nossas vidas. E foi isso que motivou Paulo a continuar. No verso 17, ele chega a Jerusalém e é recebido por Tiago e pelos presbíteros da cidade. Quando eles conversam ali, fazem as suas reuniões, fazem as suas deliberações sobre essa última viagem de Paulo, como o ministério dele tem afetado o mundo gentio, os judeus de Jerusalém que são convertidos se levantam e trazem uma palavra para Paulo assustadora. A partir do verso 20 eles dizem lá, né, que muitos daqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus através do ministério de Paulo estavam sendo influenciados de tal forma a viverem, a expressão que aparece aqui é entre os gentios. O texto grego, quando ele fala entre os gentios, ele quer dizer assim, aqueles que moram, que residem, que convivem com os gentios. Tá, por que eu estou relevando isso aqui? Durante o Império Greco-Romano, era muito comum a dissimulação social. Grupos étnicos distintos eram mesclados nas principais cidades com o objetivo de primeiro, né, desestruturar a cultura daquele contexto geográfico e, ao mesmo tempo, disseminar a cultura do Império Romano. Eu estou falando do Império Romano em última instância, porque é o contexto que a gente está vivendo aqui em Atos. Mas antes disso, o Império Grego já tinha essa atitude. A disseminação da cultura grega foi um fator muito importante para que nós chegássemos nesse contexto de Atos e entendêssemos que judeus vivendo entre gentios, ou seja, judeus convivendo com gentios, judeus participando da vida social, econômica, entre gentios, era uma coisa que os judeus ortodoxos abominavam. Havia um pavor neles. Porque uma das práticas mais terríveis do judaísmo religioso, eu quero fazer distinção aqui, né, entre o judaísmo enquanto estrutura cultural e do judaísmo religioso, aquele judaísmo que Jesus condenou literalmente durante o seu ministério, a sua vida, e que Paulo tenta colocar de escanteio em detrimento a transformação que o Evangelho de Deus quer provocar na vida de
todo aquele que crê, não só judeu, como ele próprio diz, né? Mas também do gentio. Quando ele fala disso, isso fica muito agressivo, no sentido de que as palavras elas ganham uma força muito grande. Aquele povo, eles tinham uma vaidade étnica muito grande em termos religiosos. Eles tinham essa coisa de não posso me misturar muito forte. Havia muito preconceito entre os judeus mais religiosos e os gentios. A gente vê isso no Novo Testamento todo muito forte. E aqui isso vem à tona de uma forma escandalosa. Os judeus que eram convertidos entendiam que o poder de Deus, que o Evangelho como o poder de Deus para transformar vidas, ele era maior do que a religiosidade. Mas os seus compatriotas não entendiam isso. O que eles entendiam é que estavam se apresentando diante deles uma afronta à sua religiosidade. E aí os judeus convertidos viram para Paulo e falam: Paulo, olha só, o povo está querendo te matar. Porque eles olham para você, para a sua mensagem entre os gentios, como uma afronta. E aí eles começam a tecer alguns comentários do tipo, lá no verso 21. Eles acham que você está afastando eles da lei de Moisés. Eles estão dizendo que você diz para os judeus convertidos não circuncidarem seus filhos, se afastarem dos seus costumes. Eles sabem que você está aqui em Jerusalém, e agora? O que a gente vai fazer? Eles soltam essa bomba diante de Paulo e já vem com uma resposta, com uma solução, né? Mas vocês perceberam até aqui? Há uma preocupação muito forte com o argumento que esses judeus religiosos, eu estou chamando assim para poder fazer uma diferenciação bem clara, estavam fazendo ali. Os argumentos deles eram caluniosos. Paulo, em momento algum na sua pregação, desabonou o judaísmo, nem a cultura judaica. E eu posso dizer até a religião judaica como um todo. O que ele abominou foi motivo de algumas desavenças entre ele e os discípulos anteriormente a esse texto. Foi justamente a judaização do Evangelho. E esse ponto, irmãos, talvez seja o ponto mais contundente na mensagem de Paulo dentro do meio judeu. Paulo foi contra a judaização do Evangelho porque ele entendia que a graça era maior do que a religiosidade. Ele entendia que o amor de Deus era maior do que o cumprimento cego de uma lei que pesava mais do que aliviava. Paulo entendeu que o conceito de salvação, e eu abro permitam botar um parênteses bem grave aí, né? Ele entendeu uma coisa que muitos cristãos ainda hoje não entendem. Fique atento aí, fecha parênteses. Paulo entendeu que o conceito de salvação estava para além da lei. Porque a lei, ela não salva, não é prerrogativa da lei salvar. A prerrogativa da lei é apontar o pecado e apontar o meio para que esse pecado seja limpo, seja coberto. E esse meio é o sacrifício. Esse mecanismo, traduzido na lei, nos livros da lei, esse mecanismo ele servia para poder fazer com que o homem se posicionasse religiosamente diante de Deus de uma forma que ele pudesse caminhar em função da sua espiritualidade. Mas em momento algum a lei tem prerrogativa de salvação. Quando Paulo obedece à voz do Espírito Santo, tem um encontro com Jesus e passa a viver uma vida na graça, ele entende que a salvação, como ele fala nas suas cartas, a salvação ela é resultado direto da graça de Deus para o homem. Não há interferência humana na salvação. Por isso, quando ele fala que pela graça que vocês são salvos,
Ele está falando exatamente disso. Religiosidade nenhuma tem poder de trazer salvação, nem o judaísmo. Hoje a gente pode olhar para trás e ainda pensar assim, nem o cristianismo enquanto estrutura religiosa. Olha que coisa absurda. Paulo não entendia isso, gente. Tem muita gente hoje que não entende isso. E aí o que aconteceu? Ele chocou todos os religiosos da sua época por conta dessa postura. Para os judeus, a ideia de salvação era algo que extrapolava o limite da lei. O máximo, o mais próximo de salvação que eles entendiam era aquilo que nós chamamos como remissão de pecados. Quando Paulo apresenta a salvação, e essa salvação não é um mero capricho religioso, é um ser humano, é um homem. Quando Paulo apresenta a salvação como sendo Jesus, tudo muda. Tudo muda. E é isso que ele vai falar daqui para frente no seu discurso no capítulo 22. Quando estabelece a salvação em Cristo, através de Cristo e por Cristo, é que a visão da religiosidade é colocada de lado. Aqueles homens e aquelas mulheres na época de Paulo não entenderam isso. Eles preferiram a sua religiosidade. E aí, isso vai causar a grande mudança no contexto que nós vamos ver a partir do capítulo 22. Mas deixa eu voltar aqui para o 21. Espero que tenha ficado claro esse ponto. Voltando ao capítulo 21, a solução que os irmãos judeus aí de Jerusalém dão para Paulo é o seguinte: Paulo, olha só, a partir do verso 23 diz assim, né? Tem 4 irmãos nossos, que estão chegando na sua época de cumprir o voto. Então o que você vai fazer? Você vai fazer aquilo que muitos não-judeus, e até judeus mais de maior posse, mais ricos, costumam fazer. Você vai com esses homens lá no templo e paga as despesas para eles cumprirem os seus votos. E você cumpre o seu voto também. Quando você fizer isso, você vai estar dando testemunho para todo a Jerusalém de que você é um camarada que permanece fiel aos nossa cultura, aos nossos costumes, à nossa maneira de viver. Olha só que interessante. Quando eu falo de votos aqui, acho que é sabido de muitos de nós, né? E eu quero esclarecer isso também. Dentro da cultura judaica havia um tipo de voto específico chamado de voto de Nazireu. Esse padrão de voto foi estabelecido lá no livro de Números, lá no capítulo 6, do verso 1 ao 21. E esse voto consistia no quê? Alguém que era nazireu, ou por conta própria, por vocação, ou por uma decisão paterna, por uma consagração externa a si, ele era separado e tinha um período em que ele viveria em função da sua vida religiosa. Esse nazireu, ele tinha algumas características, né? Está escrito no texto de Números, né? Ele não podia raspar a cabeça nem a barba, ele não podia tomar bebida com álcool, ele não podia comer nada que fosse determinado conforme a recomendação lá, porque isso seria vetado aos nazireus. Enfim, havia uma pequena estrutura que fariam parte desse voto. E esse voto, ao fim desse período proposto, ele deveria ser cumprido, ou seja, o nazireu deveria levar uma oferta específica diante do sacerdote, ficaria 7 dias sendo purificado, ao final do 7º dia ele teria a cabeça raspada, a barba raspada, e aí sim estaria livre desse voto, que era muito comum no Antigo Testamento, né? A gente tem alguns nazireus conhecidos, como Sansão, por exemplo, no Antigo Testamento, e Paulo certamente fazia parte desse grupo de homens que fez esse voto. Então, o que os judeus fizeram? Recomendaram para ele: cara, tem mais 4 irmãos que estão nessa com você. Vai lá, cumpre os votos, fica os 7 dias lá no templo,
quando você terminar tudo, raspar a sua cabeça, você for purificado, você vai poder dar testemunho. E isso vai salvar a sua vida. Por outras palavras, foi exatamente isso que eles disseram. Vai tirar o seu couro da mão desse povo que está querendo te matar. E aí Paulo, meio assim, o texto não fala isso, né, que ele estava contrariado, mas a gente percebe que o texto muda de tom muito rápido, né? Ele vai diretamente para o dia seguinte, né, lá no verso 26, onde Paulo toma essa atitude e vai lá. E realmente faz o processo todo, paga pelo cumprimento dos votos, paga pelo barbeiro dos meninos lá que tinham voto junto com ele e tal. Só que acontece uma coisa que ninguém esperava. Olha só que coisa absurda. Lá no verso 27 diz bem assim: quando já estava para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram. O que aconteceu? Por que o autor, por que o Lucas separou e deu ênfase à província da Ásia? Certamente eram judeus que chegaram ali, e com o perdão da expressão popular, pegaram o bonde andando. Eles não sabiam que Paulo estava cumprindo o voto nem nada. Quando eles chegaram e viram Paulo no templo, falaram: não, o que esse cara está fazendo aqui? O cara veio lá da Ásia plantando terror lá, né? Criando confusão para todo lado. E agora está aqui em Jerusalém. E esses homens tomaram as dores da cidade de Jerusalém, dos religiosos de Jerusalém, e deram início a esse episódio tão dramático da vida de Paulo, que foi a sua prisão. Mas desse assunto a gente vai tratar na próxima aula. Não vou falar disso hoje não. Semana que vem a gente continua falando desse ponto para frente. Eu parei no verso 27, né? E na semana que vem a gente vai continuar falando desse momento tão específico da vida de Paulo, que vai ter repercussão daqui para frente de uma forma bem interessante. Não perca a próxima semana, nosso próximo estúdio. Fique com Deus e, como eu já disse antes, por favor, se manifestem no grupo, no chat, mandem mensagens para a gente trabalhar esse assunto juntos, tá bom? Gente, graça e paz, fique com Deus. Muito obrigado pela participação de vocês. Continue orando pelo nosso pastor, para que ele volte a estar conosco o mais breve possível. E até semana que vem. Paz!